Estou apresentando o TCC de Como Dominar o Mundo. Boa noite a todos, meu nome é Guilherme. Boa noite, meu nome é Caio. Boa noite, meu nome é Guilherme. E embora esse tema seja um pouco louco, né, digamos assim, a gente, antes de explicar como isso aconteceu, nós temos que explicar o que é. O que é a dominação mundial? O conceito de dominação mundial não é simplesmente um filme com um super ladrão apontado a arma para o mundo ou um cientista louco. Nos filmes de hoje, a gente vê muito máquinas. Na realidade, a gente vê muita ideologia. No mundo real. Isso. Tipo, a gente faz um filme, constrói aquilo, e não é do jeito que a realidade nós tem. A nossa realidade tem uma ideologia. Seriam ideias compradas pelas pessoas para serem manipuladas. E antes de você entender também como funciona isso, você tem que entender o que seria mundo. O mundo é um termo de utilizar em diversos contextos como sinônimo de planeta e terra. O termo de carregar consigo ainda um ponto de vista humano, como um lugar que é ou que poderá ser habitado por seres humanos. Ou seja, o mundo seria o lugar onde nós vivemos, independente de onde seja. O mundo é um espaço de terra, onde temos habitantes, que é a população, onde vive, e com um grande espaço de terra. O conceito de dominação, o conceito de mundo, ele pode ser abordado e visto de várias maneiras. Como, por exemplo, nos escritos da Bíblia, 2000 anos atrás, o conceito de mundo se resumia numa pequena parte da África, Ásia, Europa e no Oriente Médio. Já atualmente, com 6 continentes, espalhados 193 países. Ou seja, hoje nós temos um mundo bem mais amplo. Isso. E essa parte de dominação, ela se vem por quê? Tudo que nós fazemos nas nossas vidas, nós tentamos ser o melhor. Mesmo que nós não acabamos chegando nisso, todo mundo quer ser o cara que tem mais dinheiro, todo mundo quer ser o cara que tem mais, o melhor. Querendo ter mais coisa. Sim, e isso acabou influenciando, acabou causando esse fenômeno. Por quê? Porque conforme você vai, naquela época, muito antigamente, quando ainda havia tribos, eles tinham, conforme você ia conquistando terras, você nunca ia ficar satisfeito. Então você acabava querendo conquistar todo o terreno possível. E dentro disso, você ia acabando dominando o mundo, que era o contexto da época. Ou seja, sei lá. O espaço que você conhecia. E o conceito de antigamente, o primeiro conceito adotado foi a religião. Por que a religião? Porque quando você domina um grande espaço de terra, você não necessariamente obriga alguém a viver nesse espaço de terra. Então os comandantes, eles precisavam fazer com que as pessoas aceitassem o domínio deles. E daí veio a religião. E o que seria a religião? A religião foi uma das coisas mais importantes na sociedade antiga. Porque era ela que explicava o porquê das coisas. O porquê elas aconteciam, o porquê nós vivemos, de onde viemos. E, além disso, ela tinha um impacto muito importante na sociedade, como vemos ainda hoje, no caso do Estado Islâmico. Que por conta da religião, ele conseguiu influenciar várias pessoas a fazerem o que eles querem, no caso, atos terroristas e tudo mais. Enfim, isso de explicar as coisas, por conta da época não ter a ciência que temos hoje, era a única ferramenta para explicar tudo. Então,
na religião eles também tinham um outro papel. Por eles explicarem o que acontecia depois da morte, eles conseguiam fazer que as pessoas vivessem da maneira que eles queriam, para que supostamente, após a morte, eles tivessem exatamente o que eles queriam. Como, por exemplo, no caso do budismo, se você tinha uma vida sem incertezas, você encontraria o Nirvana, que seria equivalente ao céu do cristianismo. E essa ferramenta foi tão útil que ela conseguia fazer com que pessoas se submetessem de tal maneira que elas cometessem brutalidades, como é o caso da cultura nórdica, onde as crianças desde o início eram incentivadas a serem grandes guerreiros para que um dia chegassem ao céu, que no contexto religioso dele era Valhalla, que seria um lugar onde eles poderiam beber e festejar até que chegasse o Ragnarok, que seria o fim dos tempos daquela religião. Ou seja, o que isso causou foi que os vikings eles foram considerados um dos povos mais brutais e que tentavam pegar riquezas ao longo da história, como podemos ver em escritos da Grécia, da Roma, e eles só acabaram perdendo poder para a religião católica quando eles tentaram invadir a parte que era dominada pelo cristianismo, que aliás foi a religião que mais teve importância no mundo moderno. Por quê? Pelo simples fato que ela agradava a todos. Como assim agradava a todos? As religiões, como por exemplo a grega, ela era transmitida pelo povo através de bardos que cantavam, passavam temas. Passavam esse tema para as pessoas e elas acreditavam, e daí sim foi criada a religião. Já os grandes filósofos da época, eles não acreditavam que existia um Deus que jogava raios e você tinha que aceitar isso. Eles acreditavam que Deus era uma pequena fração do mundo e acabava que a sociedade ficava dividida. Já no caso do cristianismo, não, porque ele abordava que tudo era Deus, como os filósofos diziam, e agradavam a população. Mas infelizmente ela acabou tendo uma queda muito brusca. Para a gente entender como se deu a queda da religião na Europa e como os reis perderam o poder, a gente tem que lembrar que naquela época, se você queria obter um bem material, você tinha que fazer isso por meio de troca. Por exemplo, se eu tenho 5 maçãs e você tem um saco de arroz, a gente trocava se quisesse as minhas 5 maçãs. Mas deixava uma questão na cabeça das pessoas, elas ficavam pensando, cara, como é que eu sei que o seu saco de arroz vale as minhas 5 maçãs? Então, para acabar com esse conflito, eles criaram uma moeda. A moeda naquela época era feita de prata e de ouro. Vale lembrar também que antes da criação da moeda, o que dava poder a uma pessoa eram só as terras. E quem obtinha mais terras eram os reis, por isso eles tinham poder naquela época. Com a criação da moeda, o ouro começou a ser muito valorizado. E quem começou a ganhar mais ouro eram, obviamente, os comerciantes. Então eles começaram a ter toda a riqueza e luxúria da Europa. Isso já começou a dar um decaimento no poder dos reis, porque os comerciantes estavam chegando no poder deles. Outro motivo que deu a decadência do poder dos reis foi a peste negra. Essa doença matou basicamente 1/3 da população mundial. Então aquela pessoa que pensava em viver até os 80 anos, que planejava conquistar suas coisas de pouquinho em pouquinho, ela começou a olhar ao seu redor e falou, cara, tá todo mundo morrendo, eu não vou conseguir viver até os meus 80 anos, eu tenho que começar a conquistar minhas coisas agora. Então, eles começaram a prezar muito pela luxúria e pela vida terrana. Eles acabavam deixando a religião um pouco de lado. Com isso, a igreja começou a ver que a religião estava perdendo poder e criaram uma nova... A igreja viu que a religião estava perdendo poder e eles criaram uma nova religião, uma quarta religião, que era monoteísta. Eles só acreditavam em Deus, que era o protestantismo. Que isso fazia as pessoas ter um pensamento diferente sobre Deus. Porque naquela época, se você cometesse algum pecado, você ia na igreja e pagava para o padre abolir o seu pecado. Nessa religião, o pensamento era, só Deus pode abolir os meus pecados. Então, as pessoas viam que os reis estavam ficando enfraquecidos, e com essa nova religião, eles viram que os reis tinham perdido seus poderes divinos. E os reis, com a ganância deles, eles queriam poder só para eles. Então eles cortaram toda a relação com a igreja. Então as pessoas pararam e falaram, cara,
os reis já perderam todos os seus poderes divinos, eles já cortaram qualquer relação com a igreja, então por que eles têm que comandar a gente? Então os burgueses daquela época, eles se juntaram para tentar tirar os reis do poder. E eles conseguiram fazer isso, porque a população apoiava muito isso. E com a entrada dos burgueses no poder, eles fizeram um novo modo de governo, que era basicamente uma escravidão, mas tinha algumas diferenças, era uma escravidão moderna. Aí, basicamente, o que eu posso dizer é que, por exemplo, existem vários aspectos que a gente pode definir como escravidão moderna atualmente. Tem desastres ecológicos, desastres ambientais, é uma coisa. Existem também a questão do trabalho, que é uma questão que você seja um dominado e você tem que conseguir o dinheiro para conseguir dar o lucro de volta para eles. Que nem essa pasta. Quando você tem um trabalho, você ganha dinheiro. Aí você compra a pasta. Aí a pasta, quando o dinheiro você devolve, quando você paga a pasta, você acaba devolvendo para o sistema, que é o que você acaba sendo dominado. Existem N fatores que podem ser vistos como escravo moderno atualmente. Mas a questão mais, assim, foco, é que ele acaba tornando você 3 tipos de dominado. O primeiro, no caso, seria aquele em que você consegue sair do sistema que ele te impõe e você acaba morrendo. O segundo é aquele que você sai do sistema. Você tenta lutar contra eles, só que eles acabam tornando você de volta à dominação que eles queriam. E o terceiro... você tenta mudar o mundo, mas o mundo te muda. E a terceira opção é aquela que você sabe que você está sendo dominado, aí você prefere deixar daquela forma pelo simples fato de que você sabe que não vai poder mudar nada e simplesmente vai poder deixar. Isso é o que acontece nos dias de hoje, se você for perceber. Porque você consegue receber o lucro, mas você acaba devolvendo tudo que você ganha para o sistema. E a principal ferramenta, tanto no primeiro quanto no segundo exemplo de dominação, é o conhecimento. Se você consegue obter o conhecimento, você acaba conseguindo fugir dessas barreiras. É claro, muitas pessoas que obteram conhecimento foram mortas, no caso da Inquisição. Que se você tinha alguma tese que ia contra a igreja, você era morto, ou na melhor das hipóteses, você não podia escrever mais livros e essas coisas. Então, a questão para você conseguir mudar realmente o mundo e deixar de ser um dominado, um escravo moderno, você precisa adquirir o conhecimento não só científico, mas humano. Você conhecer a si mesmo e conhecer como o mundo funciona é a principal ferramenta para que você consiga ser livre. E a dominação mundial é o controle daquelas pessoas que vivem nele. Isso daí significa o quê? A dominação mundial é a religião. Só complementando uma coisa que o Ricardo falou, quando ele fala que o conhecimento é o poder para você dominar o mundo, naquela época, quando os burgueses assumiram o poder, quando a gente falou que era basicamente uma escravidão, eles colocavam os filhos para trabalhar, porque assim eles tiravam eles da escola e eles não podiam ter o conhecimento de saber que aquilo era errado. Então, quando tem uma coisa que eles sabem que você vai saber que aquilo está sendo errado, então eles barram aquilo. Como é o caso, por exemplo, que eles tentaram tirar o ensino médio no noturno. Porque você precisa trabalhar, mas você também precisa estudar. Você tem que escolher. Tentaram tirar, eles estão tirando. Isso, Mas estão tirando. Mas aqui é difícil tirar, hein? O sistema é implacável. O ano que vem, hoje esse ano são 14 salas, o ano que vem serão 13. Então, seria esse. Daqui 13 anos não tem mais João Ramon. Sim. E é nesse contexto que nós conseguimos ver a escravidão moderna, porque eles conseguiram fazer com que você sofra as mesmas coisas que você sofria antigamente, mas de uma maneira que você não percebe elas. E esse seria o nosso TCC. O sistema de dominação, então, só tem um outro nome, mas é o mesmo, é isso? Sim. Querendo ou não, durante a história foram vários tipos, mas os principais seriam a religião e o sistema de controle monetário. Tem perspectiva de mudar isso? Sempre vai ser, será? Olha, é o seguinte, você pode até mudar, só que é muito difícil. E na minha opinião, levaria muito tempo. Eu acho que
uma década, no mínimo, do mínimo. Sério? E também isso acaba sendo um problema ainda maior por conta da falta de vontade de conhecer. Porque desde pequeno nós somos influenciados a encarar o estudo como uma coisa sacrificante, como algo que é pesado e que você tem que setorizar sua felicidade. E nisso, quando você tem esse momento de felicidade, você acaba não se divertindo, você acaba extravasando, você acaba soltando tudo. E você acaba consumindo, ou seja, o que você trabalhou para receber, você devolve os caras que te pagaram. Parabéns.